Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. É mais pesado, mais profundo, mas extremamente necessário. Porque a história que eu vou contar aqui é o tipo de relação que, infelizmente, acontece mais do que a gente imagina e que muitas vezes é silenciado. Aqui não fala que eu não te julgo, a gente dá voz a quem precisa falar, a quem precisa ser ouvida, mesmo quando o que precisa ser dito dói. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou ou passa, já deixa o seu apoio aqui nos comentários. E se você precisar de ajuda, procure uma rede de proteção ou Disque 100. Agora, respire fundo e vem comigo. Meu nome é Camila. Hoje tenho 28 anos, mas vou te contar o que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9. Eu nunca fui a mesma pessoa. Eu morava com a minha mãe até os 8 anos, mas por problemas com drogas, ela perdeu a minha guarda. Quem ficou comigo foi a minha tia. Ela dizia que ia cuidar de mim, que eu estava segura, mas não foi isso que aconteceu. Na casa dela morava o marido, meu tio, por afinidade. Um homem de fala mansa que todo mundo achava um exemplo, mas à noite ele virava um monstro. Aos poucos, ele começou a me chamar no quarto dele. Me dava brinquedos, doces, dizia que eu era especial. E eu, tão pequena, achava que era carinho. Até que um dia ele trancou a porta. E o que aconteceu ali me destruiu. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que doía, que era errado e que eu queria sair dali. Mas ele tapava a minha boca. Depois, ele dizia para eu ficar quieta, que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar e que a culpa era minha. E o pior, minha tia sabia. Eu sei que ela sabia. Ela já me olhou com aquele olhar de nojo, de raiva, como se eu fosse culpada por ter mexido com ele. Mas ele nunca fez nada. Foram 4 anos. 4 anos de silêncio, de dor, de vergonha. Até que aos 13 eu fugi. Fui morar na rua. E foi na rua que eu encontrei ajuda. Uma mulher que me levou para uma ONG. Depois de um abrigo. E ali eu contei tudo. Aí o meu tio foi preso. A tia se afastou. Nunca me pediu desculpa. Nunca reconheceu nada. Hoje, eu ainda luto com as marcas, com medo, com a culpa que não era minha, mas que grudou em mim por muitos anos. Gente, essa história de cortar o coração, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Muitas crianças crescem acreditando que abuso é culpa delas. E o mais cruel é quando a própria família acolhe o agressor em vez da vítima. Se você passou por algo parecido, saiba que a culpa não é sua. Você merece ser ouvida, protegida e acolhida. E aqui nesse canal você pode falar. Eu não vou te julgar. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui a respeito. Se você tiver algo para desabafar, minha caixa de entrada está aberta para você. E se precisar de ajuda, não tenha vergonha de procurar. Falar é o primeiro passo para você se libertar. Gente, essa história para mim foi muito emocionante, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos, um menino de 8 e um outro menino de 4. E para mim é surreal alguém ver uma criança, independente se é filho ou não, passando por algo e acolher o agressor. Para mim isso não entra na cabeça. Então, se você aí desse lado que tá vendo, conhece alguém, passou por isso, ou não sei, gente, manda para mim um e-mail, procure ajuda, procure pessoas próximas. Se você não tem com quem confiar, a gente vai te ajudar. Escreve aqui, comenta aqui. A dona dessa história vai estar lendo os comentários e ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa se fortalecer. E se essa história te tocou, de verdade, comenta algo aqui para a dona dessa história ler e se sentir acolhida por nós, tá bom?
E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Ele pode salvar a vida de alguém. E a gente se vê amanhã com mais uma história real. Força e coragem para todas nós. Um beijo no coração.